Olá, pessoal, bem-vindos a esta nossa exploração visual. Hoje a gente vai mergulhar na jornada mais profunda e poética que um ser humano pode fazer, a viagem da própria alma. Vamos entender, juntos, como retirar aquelas máscaras pesadas que a sociedade nos impõe e finalmente descobrir a nossa verdadeira essência. E a nossa grande pergunta inicial é exatamente esta na tela. O que significa de verdade tirar as máscaras e encontrar a essência interior? É um ponto de partida para a gente pensar sobre aquele abismo gigante, sabe? Aquele espaço enorme que existe entre os papéis que inseramos no dia a dia e a vida autêntica que está ali, pulsando logo abaixo da superfície. Porque cá entre nós, a distância entre o que aparentamos ser e o que somos de fato costuma ser imensa. Bom, e a resposta para essa busca tem um nome: individuação. O próprio Carl Jung definiu isso como o processo para a vida toda de integrar o consciente e o inconsciente com o objetivo de alcançar a totalidade. Não é só uma teoria psicológica complexa, não. É a nossa grande missão de existência. É o processo vital de nos tornarmos seres humanos completos, inteiros. E isso inclui abraçar até mesmo as nossas piores imperfeições. Passo 1, alienação. Passo 2, separação. Passo 3, confrontação e passo 4, integração. A progressão da alma funciona como uma verdadeira jornada do herói mesmo. A gente passa por esses 4 estágios inevitáveis, saindo lá daquela inocência inicial, até chegar numa realização pessoal super profunda e transformadora. Parte 1, o despertar da consciência. O jardim iluminado do status quo. Olha só esse contraste. No começo, para sobreviver às pressões do mundo lá fora, a gente acaba criando uma divisão na mente. De um lado, o ego. Ele constrói a persona, que é basicamente aquela máscara social para a gente ser aceito e cumprir as expectativas de todo mundo. Mas do outro lado fica o nosso inconsciente. E ele guarda um oceano inteiro de potenciais ocultos, uma natureza selvagem que simplesmente ainda não viu a luz do dia. Parte 2. A ruptura necessária, a tempestade e o chamado aventura. Chega uma hora em que a alma exige muito mais do que apenas se adaptar. O processo de tornar-se quem realmente se é passa por umas dores bem necessárias, viu? Essa ruptura geralmente começa com aquela busca por autonomia na juventude e muitas vezes pela superação de dinâmicas familiares complicadas, como, por exemplo, o distanciamento tão doloroso, mas tão crucial de figuras maternas ou ambientes que são muito controladores. Mais tarde vem a crise da meia-idade, a chamada metanoia. É quando aquele sucesso exterior perde totalmente o sentido se não houver um preenchimento interno, o que desperta aquela necessidade vital de encontrar a própria essência e de se sentir vivo de verdade, agindo com autenticidade. E aí surge uma dúvida muito pertinente. E se esse chamado for ignorado? Olha, fechar os olhos para a necessidade de aventura e autenticidade não faz o problema sumir num passe de mágica, não. Muito pelo contrário. Isso simplesmente empurra toda aquela vida que não foi vivida direto para as sombras. Pois é, tudo aquilo que o ego acha inadequado ou inaceitável não desaparece. É empurrado para baixo, submerso nesse oceano imenso e azul do nosso inconsciente. Essas partes ficam lá, no fundo do mar da mente, em completo silêncio, só esperando o momento inevitável de virem à tona. Parte 3. O mergulho nas sombras, confrontando o oceano profundo. Como mostram os nossos pontos aqui, descer nessas profundezas não é nada confortável e exige bravura. A nossa sombra se revela no dia a dia através de medos e raiva sem explicação e principalmente através da projeção. Sabe quando a gente projeta as nossas próprias falhas e inseguranças nas pessoas ao redor? Aquele incômodo gigantesco com a atitude alheia, na verdade é só a sombra pedindo atenção. É ela mostrando que tem muita energia vital e criativa sendo totalmente suprimida ali dentro. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Uma citação poderosa do Carl Jung. Ela resume a essência de todo esse processo. O despertar psicológico de verdade só rola quando a gente tem a coragem de virar o olhar para dentro e abraçar a escuridão, lado a lado com a luz. A recusa em olhar para dentro é a garantia absoluta de continuar dormindo no meio das ilusões. Parte 4. A dança dos opostos. A noite estrelada da transformação. É nessa fase que acontece a mágica e a reconciliação. O feminino e o masculino que existem dentro da mente se encontram. A ânima, que traz a emoção e a sensibilidade, e o ânimos, trazendo a razão e a ação. Integrar essas forças opostas permite equilibrar de vez a nossa razão com a emoção, o que não apenas traz uma harmonia mental gigante, mas também transforma a qualidade dos relacionamentos com o mundo exterior. Mas como fazer essa viagem na prática?
Temos algumas ferramentas incríveis aqui. O nosso inconsciente não fala o nosso idioma lógico do dia a dia, ele se comunica por símbolos. Então, precisamos criar pontes, analisar os símbolos dos sonhos, cultivar a imaginação ativa, respeitar os momentos de silêncio e meditação e se jogar nas atividades artísticas. São essas coisas que conectam a nossa intuição ao intelecto. Parte 5. O encontro com a essência. Retornando à harmonia com a natureza. O que nos traz ao maravilhoso conceito do si mesmo, ou o famoso self. Diferente do nosso ego, que é todo limitado e vive focado na aprovação social, o si mesmo representa o pacote completo, a totalidade absoluta. Ele funciona como o grande maestro da mente, nos guiando para um estado de integração completa e muito pacífica. E aqui vale um esclarecimento vital. A verdadeira individuação não tem nada a ver com egoísmo ou individualismo, viu? Pelo contrário, alcançar a própria essência não quer dizer se isolar do mundo. Na verdade, tornar-nos seres humanos na nossa máxima singularidade é exatamente o que nos permite criar conexões reais, genuínas e muito empáticas com toda a coletividade ao redor. E como mostra essa linha do tempo, a jornada não aceita atalhos. É uma evolução orgânica e paciente que vai se desdobrando ao longo das estações da vida. Começa lá na juventude com a formação da identidade, passa por aquela travessia intensa das crises da meia-idade batendo de frente com a sombra, até desaguar lá na frente, na maturidade, recheada de sabedoria e aceitação plena da nossa totalidade. Chegamos então numa conclusão central. Viver com autenticidade exige uma coragem imensa. É a coragem de agir a partir desse nosso verdadeiro eu, abraçando de vez todas as imperfeições e as vulnerabilidades. Nos tornarmos pessoas inteiras é, no fim das contas, o ato mais profundo de amor próprio que existe. A verdadeira liberdade só chega quando percebemos que podemos caminhar pela vida sem usar máscaras. E para fechar essa nossa análise de hoje, deixamos essa provocação na tela. Será que o espírito humano está pronto para abraçar a coragem que é necessária para viver com total autenticidade? É um convite para todo mundo refletir e se jogar no belo e vibrante desconhecido que existe dentro da própria mente. Muito obrigado por acompanharem essa exploração incrível, pessoal, e até a próxima!